O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu em 0,75 ponto percentual a taxa básica de juros da economia brasileira. A Selic passa agora, então, para 9% ao ano. É a menor taxa dos últimos 2 anos. Essa decisão foi unânime. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter os juros básicos da economia brasileira em 7,25% ao ano. A taxa é a menor já registrada na história e é a terceira vez seguida que o Copom não altera o índice. E a taxa média de juros cobrada das famílias brasileiras pelos bancos é a menor registrada pelo Banco Central desde 1994. Nos últimos meses, a taxa caiu e em outubro atingiu os 35% ao ano. A taxa cobrada das empresas também teve queda e está em 22% ao ano. Na reunião desta semana, o Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve a taxa básica de juros da economia brasileira em 7,25%. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu por unanimidade aumentar a taxa básica de juros da economia em 0,75 ponto percentual. Com isso, a chamada Selic passa a ser de 9,5% ao ano. Foi a primeira mudança nos juros desde julho do ano passado. Você que acompanha o Noticidade, vira e mexe, sempre ouve ou assiste algo sobre a taxa Selic. Mas, afinal, você sabe o que esta medida do Banco Central representa para o país e, principalmente, para o seu bolso? Nos noticiários, nos jornais, quando o assunto é a economia do país, sempre ouvimos falar de uma certa taxa Selic, certo? Mas afinal, o que seria? Taxa Selic, não conheço essa taxa. Já ouvi falar, alguns produtos, deve ser algum imposto relacionado, mais alguma taxa que o governo coloca. A taxa Selic é um indicador que serve para corrigir o juro. Seus cálculos são feitos em cima da taxa Selic, para cima ou para baixo. Influencia na vida de todo mundo? Ah, sim, sem dúvida, é juro. Selic quer dizer Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. A taxa Selic é a taxa de juros que o governo paga para quem compra, para quem investe em títulos públicos federais. Funciona mais ou menos assim. Quando o governo precisa de dinheiro, ele toma o empréstimo das instituições bancárias. Para tornar o empréstimo atrativo para os bancos, o Copom determina uma taxa Selic alta, ou seja, o governo vai pagar muitos juros pelo valor que pegou. Bom para os bancos que emprestam muito dinheiro e têm a garantia de que terão um lucro acima da média quando receberem o pagamento. Agora, quando o governo quer incentivar o consumo entre os brasileiros, ele reduz a taxa Selic. Na teoria, com a taxa de juros menor, os bancos lucrariam menos por emprestar ao governo, mas eles geralmente compensam esta diferença, facilitando os empréstimos financeiros à população. Logo, com mais gente tomando dinheiro emprestado, mais o banco irá lucrar com o pagamento de juros dessas operações bancárias. A taxa Selic mais baixa, ela proporciona um dinheiro mais barato, ou seja, um crédito para a instituição financeira emprestar para o consumidor de maneira mais barata. Então isso influencia no mercado, influencia positivamente. Sendo assim, com juros menores, fica mais fácil pegar dinheiro emprestado e fazer compras. Mas, segundo este agente de investimento, a redução ou aumento da taxa geralmente não são imediatos. As medidas do governo elas têm um tempo para acontecer, em média 6 meses, né? A gente chama isso de medida macroprudencial. Mas de um tempo para cá, né, com um comportamento adotado pela política econômica do país, fazendo com que os bancos estatais, ou seja, Caixa e Banco do Brasil, diminuam essa taxa, proporcionando um efeito imediato no mercado. Tiago Cardoso, proprietário de uma loja de carros, sente os efeitos das altas e baixas da Selic. Quando os juros para financiamento ficam menores, o consumidor tem um incentivo maior para comprar os automóveis financiados. Com a baixa desse vem um ano que ela vem abaixando e agora ela deu uma estagnada, o consumidor está pagando entre 30 a 40 reais a menos do que nos financiamentos anteriores. Por mês, isso por mês. Mas a taxa Selic elevada também pode ser positiva para a população, para ser mais exato, para quem poupa dinheiro. Isso porque quando ela está alta, ou seja, os juros estão altos, o rendimento da poupança também é maior. Contanto sobe e desce, baixa e alta, a taxa Selic no final será sempre o fiel da balança. Na última semana,
semana, o governo, que vinha aumentando a taxa Selic, resolveu mantê-la em 10,75%. Professor Judas, o que representa essa decisão do governo? Paula, é importante que todo mundo saiba o que é a Selic. A Selic é uma taxa de juro onde o governo negocia os seus títulos. Todo mundo sabe que o governo tem déficit, ele gasta mais do que arrecada. Ora, se ele gasta mais do que arrecada, ele tem que buscar dinheiro no mercado. O mercado financia o governo. Para isso, o governo tem que pagar alguma coisa, que é a Selic. Então, a Selic é a taxa de juros que remunera os títulos públicos. Então, ela está em 10,75% ao ano, o que não é muito pouco. É bom lembrar que a inflação no Brasil deve ser, no máximo, 5%. Ou seja, a inflação é menos da metade do que o governo está prometendo, está pagando. Mas essa decisão, Paula, veja que o governo vinha aumentando. E vinha aumentando que pretexto? Ele sobe a Selic, a taxa de juro, para quê? Um único objetivo: controle da inflação, que ela vinha a partir de abril subindo um pouco. Em abril subiu não por causa do consumismo, porque os brasileiros estivessem consumindo tanto. Realmente está aquecido o consumo no Brasil, mas não foi por isso. Foi porque os hortifrutigranjeiros, com problema na oferta, na produção, faltou produto. Isso fez com que os preços subissem. Não havia razão nenhuma para o governo subir a Selic quando um problema de oferta. Há alguma justificativa de subir a Selic para assegurar o consumo. Consumo tem a ver com demanda. Então, quando o governo sobe a Selic, os juros sobre as prestações ficam, sem dúvida nenhuma, ficam muito maiores. Os valores das prestações aumentam porque o juro subiu. Isso segura, em grande parte, o consumo. As pessoas vão comprar uma geladeira, uma televisão, vendo que as prestações ficam um pouco maiores, até pode segurar essa demanda naquele momento. E é esse o objetivo do governo. Ele sobe a Selic, o pretexto é um só. Porque dos 4 objetivos de política econômica, quando o governo toma a decisão de estar intervindo, na verdade nosso governo só aprendeu primeiro, estabilidade de preço. E é importante para o Brasil, para um país como o Brasil, onde 70% das pessoas que trabalham ganham até 4 salários mínimos. Ou seja, o Brasil é, antes de tudo, um país ainda de pobre, infelizmente. Melhorou, mas continuamos muito pobres. Então, controlar a inflação é questão que não se discute. Não há governo que tenha discutido. Sem dúvida nenhuma, tem que ser mantido. Há um erro, infelizmente, há um erro histórico no Brasil. Eu venho insistindo aqui em várias oportunidades, que é o seguinte: se ele sobe a Selic a pretexto de combater a inflação, para segurar o consumo, segurar a demanda, porque é ela que causa realmente o aumento de preço, porque se pressupõe que a inflação no Brasil seja uma inflação de demanda, de consumismo. Olha, eu costumo sempre fazer uma comparação com os Estados Unidos. E a comparação que eu faço é a seguinte: 24 de dezembro, que é o dia de maior consumo brasileiro, esse maior consumo não chega a ser metade do pior dia americano de qualquer dia do ano. Ou seja, por que os Estados Unidos, que tem um consumismo, e nós estamos falando de 10 trilhões de dólares, contra 1 trilhão do Brasil. Então, 10 trilhões. Por que eles, tendo um consumo tão grande, eles não têm inflação? Eles não têm inflação porque a produção deles é de 14 trilhões e as importações que viram oferta, viram vendas lá dentro, as importações são 2 trilhões, ou seja, há muito produto. Nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, quando existe alguma pressão de preço, inflação, a origem dela, praticamente 100%, está na demanda. Já o caso brasileiro, não. O caso brasileiro, eu costumo insistir, já que é um país de pobres, portanto consome muito pouco, que é muito mais de custo, é muito mais de oferta, a razão da inflação no Brasil, do que de demanda. E aí subir preço não justifica. É só fazer a pergunta que eu sempre insisto: o mundo tem juro baixo e não tem inflação. Aliás, a taxa de juros no mundo não é como 10,75 aqui. Nos Estados Unidos é 0,25 ao ano, que, considerando a inflação, tem um juro negativo, inclusive.
O mundo tem juro baixo e não tem inflação. Por que que o Brasil tem que insistir num juro tão alto para poder, a pretexto de combater a inflação? Está na hora de nós mudarmos o nosso foco. A inflação no Brasil não é de demanda, é inflação de oferta. Que oferta é essa? Tem muito a ver com o famoso custo Brasil. O transporte, os portos, a infraestrutura de modo geral brasileira, ela é ineficiente e é muito cara. Vivemos num país que tem 62 tipos de impostos diferentes, que este ano vai consumir simplesmente 1 trilhão e 200 bilhões de reais, que divididos por 365 dias, neste ano, 2010, os brasileiros vão estar pagando mais de 3 bilhões de reais por dia em imposto. E mais um outro fator, os juros. Neste ano, os brasileiros vão estar pagando 1 bilhão. Aí, eu vou dizer, o governo, as empresas e os brasileiros, e mais o que os brasileiros pagam das tarifas para os bancos. 1 bilhão de reais por dia. Então, nós, no Brasil, por dia, de juros, e mais as tarifas de banco, 1 bilhão de reais por dia. Incluindo também o que o governo torra, que esse ano vai torrar 200 bilhões de reais de juros, o governo vai pagar. Então, nos juros, 1 bilhão por dia. Nos impostos, 3 bilhões por dia. Tudo isso são custos que dificultam a produção no Brasil. Eis a origem da inflação. Então, manter um juro alto, a pretexto de combater a inflação, está errado. Pela primeira vez, deu uma inspiração divina e o governo a manteve em 10,75. Esperamos que não tenha sido apenas por fins eleitorais. Pense nisso.